Fundição. É natural que um dos processos mais antigos da humanidade tenha se desenvolvido ao longo dos milênios em um grande número de variantes. Meu nome é Fernando Santos e na videoaula de hoje nós vamos ver 3 processos com moldes perecíveis. E eu já adianto que esses 3 processos geram peças com qualidade muito superior do que o processo que é mais utilizado na indústria. Então vamos lá começar? Então, a aula de hoje nós vamos falar justamente sobre os moldes perecíveis. E agora só para lembrar algumas nomenclaturas importantes que nós já vimos na primeira aula, como também na aula sobre a fundição em areia. Então, eu tenho um metal fundido, que vai ser vazado, dentro do meu molde. E essa caixa de moldagem, no caso essa é a mais simples possível, vai determinar o formato que eu vou ter da minha peça no final. Claro que essa caixa normalmente ela é um pouco mais complexa e que essa complexidade advém de prever a entrada desse material, como vai ser feito por meio do funil de vazamento, como é que é feito o canal de alimentação. O maciológico é justamente um material extra que vai servir para alimentar a minha peça durante a contração que ocorre durante o resfriamento. Eu tenho a parte de macho, que é justamente o que eu vou fazer para prever, para marcar na minha peça determinados furos ou reentrâncias. E esse meu molde aqui, ele é dividido em 2 partes. Como nós vimos no vídeo passado, a fundição por areia ela é provavelmente o processo de fabricação mais importante de toda a indústria. E quando a gente está estudando um processo, ou seja lá o que for, ajuda muito se nós estudarmos isso comparativamente, entendendo os pontos positivos e os pontos negativos. Muitas vezes nós conseguimos entender o que é que aquilo dali realmente faz. Então, em relação à fundição por areia, eu tenho um processo extremamente versátil e fácil. Inclusive, algumas pessoas fazem, elas têm um hobby de fundir peças, até mesmo nos seus quintais. Eu tenho baixo custo, então isso é extremamente acessível, esse processo. É um processo bem antigo, pré-histórico na verdade. Mas eu também tenho limitações, principalmente porque eu não consigo reutilizar o meu molde. Então cada vez que eu fizer, eu tenho que fazer todo o processo de montagem do molde, separação das caixas, certa montagem, alinhamento. Eu vou ter que fazer sempre que eu fizer uma nova peça. Eu vou ter que fazer isso de novo. E é claro, eu também tenho tolerâncias inferiores frente aos outros processos que nós inclusive vamos ver hoje. É claro que para muitas aplicações o processo de fundição por areia já é o suficiente. Então, por via de regra, nós usamos a fundição por areia e quando ela não é suficiente, nós usamos os outros. E hoje nós vamos ver os outros processos, ou pelo menos os 3 outros principais métodos de fundição por moldes perecíveis, ou seja, do mesmo jeito que a fundição por areia eu perdia o meu molde ao final do processo, esses 3 processos eu também vou perder o meu molde, mas é claro que eles vão me oferecer algumas vantagens frente ao processo padrão, que é a fundição por areia. E os processos, aqui eles estão divididos em 2 grandes grupos. É o primeiro grupo de fundição de precisão. Eu gostaria de deixar evidente agora que eu escolhi fazer essa divisão utilizando, o critério de alguns livros. É claro que outros autores abordam de forma separada. E aqui eu estou agrupando os dois, a fundição de precisão no processo de casca e o processo de cera perdida. Tem autores que consideram que é só cera perdida e tem outros que consideram os dois. O que importa é você entender, mais do que a nomenclatura, é você entender o que é cada um desses processos e onde você vai usar suas limitações, vantagens e desvantagens. E o outro que é o tipo poliestireno expandido, que muitos autores também vão trabalhar com nomes diferentes, pode ser espuma evaporada, espuma perdida, e a gente vai ver aqui também que essa nomenclatura vai mudar de autor para autor e muitas vezes de região para região. Vamos começar agora com a fundição de precisão, e o primeiro dos processos, é justamente a fundição em casca. Como é que acontece a fundição em casca? Logo, o primeiro ponto que se diferencia
do meu processo de fundição em areia é que o meu processo na fundição de areia, o meu modelo podia ser feito de vários materiais. Ele podia ser feito de metal, podia ser feito de madeira, ele podia ser feito de polímero. Mas aqui, nesse processo, eu tenho a limitação que o meu modelo ele vai ser aquecido. Então já não tenho mais aquela versatilidade que eu tinha antes. E por que esse modelo vai ser aquecido? Uma outra diferença muito grande em relação ao processo de fundição de areia é que na areia verde eu precisava de pouquíssimo ou quase nenhum tratamento em relação à areia. Mas aqui nessa situação, na fundição em casca, essa minha areia vai ter aditivos. E a gente vai ver para que servem esses aditivos. Principalmente essa resina que vai propiciar um processo de cura que a gente vai ver daqui a pouquinho. E eu tenho essa caixa de despejo. Isso ainda não é o meu molde, mas eu estou construindo o meu molde. E aí a minha caixa ela tem que inverter, ela tem que virar. Para quê? Para que a areia, justamente com aquela resina que a gente falou, fique em contato com o meu modelo aquecido. E quando esse modelo aquecido entrar em contato com a areia, vai começar a gerar um processo de cura. O que é esse processo de cura? É como se fosse um cozimento, certo? Que serve para endurecer essa mistura da areia. Quando eu desvirar a minha caixa, o que vai acontecer? Uma parte da minha areia vai ficar presa ao meu modelo aquecido. E essa parte que ficou presa é justamente uma casca. É por isso que o nome desse processo é fundição em casca. Eu vou levar, certo? Essa minha casca para um forno para completar o processo de secagem, certo? Então, o processo de cura, e que vou endurecer essa casca até o ponto que eu consiga construir justamente o meu modelo com essa casca. É claro que na maior parte dos modelos, em algumas situações eu vou precisar de apenas uma, em outros, da mesma forma, na fundição de areia eu vou precisar dos dois lados. Então, se for necessário fazer um segundo lado, será feito o segundo lado e eles vão ser unidos. Claro que essa casca ela vai ter várias geometrias que vai depender justamente de como era o meu modelo. Depois que eu tiver uma ou duas cascas, que é justamente para eu terminar a construção do meu molde, eu vou realmente montar o meu molde. Então, no caso, eu vou preencher com areia, então granalha, e eu vou ter uma caixa e vou prender. Essas cascas que a gente está vendo aqui vão ser justamente a região em que eu realizarei o vazamento do meu metal fundido. E esse metal ficará aqui. Então, por que eu vou fazer um processo de fundição em casca, que ele é muito mais complicado, que eu vou necessitar de outras etapas, por uma coisa bem simples. A gente pode resumir nisso daqui, que o meu molde ele acaba sendo permeável, rígido e duro. E isso vai me trazer fortes vantagens em relação à peça produzida. Como assim? Se o meu molde ele é permeável, ele permite que os gases gerados ou absorvidos durante o processo de vazamento, eles saiam da peça. E como ele também é rígido e duro, isso tem um resultado que eu tenho um excelente acabamento superficial na minha peça final. Então eu estou falando aqui de um acabamento da ordem de mais ou menos 2,5 micrômetros. Ponto importante, a pronúncia é micrômetros da medida, certo? Micrômetro é um instrumento que mede micrômetros, ok? E isso também, nesse processo, como até o nome já diz, eu tenho como é um processo de fundição de precisão, eu tenho uma ótima tolerância dimensional, na casa de mais ou menos 0,25 milímetros, ou seja, 1/4 de milímetro. Isso é ótimo para peças que eu necessite de bons acabamentos e boas tolerâncias. Essa peça final é tão boa que muitas vezes eu não vou precisar nem de um pós-processamento, já que superficialmente ele está muito bom, já que a dimensão ele já está bem controlado. Muitas vezes a peça ela sai praticamente pronta. Não só isso, mas eu vou ter peças, nesse processo eu consigo construir peças que são muito finas para que eu conseguisse fazer no processo de fundição por areia. E é claro que eu também tenho alta versatilidade, isso vai se tornar ainda mais claro
mais para frente na nossa próxima videoaula, quando a gente for falar sobre outros processos em que a fundição em casca me permite fundir vários tipos de metais diferentes. Isso é uma excelente vantagem frente a outros processos que geram peças similares. Então a gente vê aqui uma série de peças bem diferentes, então ele acaba sendo extremamente versátil, interessante para gerar uma peça praticamente acabada. É claro que eu vou ter desvantagens no meu processo de fundição em casca, e é claro que logo de cara eu tenho um custo superior, porque eu adiciono etapas, e essas etapas é claro que vão consumir recursos, tanto temporais como materiais, para que isso seja feito. E a areia, ao contrário do processo de areia verde, essa areia ela é mais cara e difícil de usar e armazenar. Até mesmo porque eu estou falando de processos de cura e de endurecimento dessa areia, que eu não precisava fazer isso durante a fundição por areia verde, por exemplo. Então, o uso da areia ele já acaba sendo bem diferente e isso, é claro, dificulta o meu processo. Além disso, devido a várias etapas e a necessidade de máquinas, né, que forneçam esse suporte para fazer a secagem, para fazer a virada daquele modelo, a minha caixa, devido a essa necessidade de máquinas complementares, as minhas peças elas não podem ser muito grandes. Então eu tenho uma limitação devido ao tamanho, não só em relação ao maquinário, mas também em relação ao custo, que quanto maiores as peças, mantendo a geometria delas e todo aquele acabamento e precisão de tolerância, é claro que o custo ele ficaria inviável economicamente. Então, em relação às peças, se a gente for comparar, as peças de fundição por areia elas vão ser maiores, com limites praticamente inexistentes. Por exemplo, na areia cimento, processo de areia de cimento, eu posso ter peças extremamente pesadas que seriam inviáveis economicamente em qualquer um dos outros processos de produção. E eu vou ter as peças produzidas pela fundição em casca, que ainda são maiores do que as peças produzidas tanto pela fundição por pressão, que a gente não vai ver hoje, como também pela cera perdida. E é justamente essa a nosso próximo processo. Em relação à parte da fundição em cera, eu vou ter modelos que são justamente feitos de cera, certo? E a gente vai ver que existe um motivo para que esses modelos sejam feitos desse material. No caso, nessa fundição, ao contrário das outras, muitas vezes eu vou produzir vários e vários modelos iguais e vou unir esses modelos por meio de um canal também feito de cera. A gente vai ver para que serve essa união e para que serve esse canal, que logo de cara já lembra justamente o canal de alimentação da minha fundição por areia. E aí eu vou pegar essa árvore de modelos e vou banhar em uma mistura refratária. Como assim? Eu vou mergulhar esse canal, certo? Eu vou mergulhar essa chamada de árvore nesse banho desse material específico. E a gente vai ver para que serve isso. Depois de mergulhado, em que ele vai acabar cobrindo completamente a geometria tanto dos meus modelos, como também da união desses modelos com o meu canal inicial, eu vou deixar fazer uma secagem desse conjunto. E essa secagem, essa cura, ela vai servir para endurecer esse material externo, esse material refratário. Então, aqui a gente vai estar vendo a secagem. E do lado direito nós vemos justamente uma árvore montada com os meus modelos e ela depois já de imersa e o material refratário devidamente secado. E para que ele vai servir? Por que eu vou fazer isso daqui? É porque depois disso eu vou aumentar a temperatura, eu vou aquecer esse conjunto e a cera ela vai derreter e vai acabar saindo do meu canal.
E isso, por que eu estou fazendo isso? Porque da mesma forma que antes eu tinha uma casca que eu ia unir, agora eu estou gerando algo parecido, é uma casca parecida também. Só que ao invés de eu usar um modelo quente e fazer a cura na minha areia, aqui no caso eu estou fazendo que esse material refratário envolva os meus modelos de cera e depois eu vou tirar esses modelos de cera e vou derramar e vou vazar o meu material fundido para dentro desse recipiente, para dentro dessa casca. E depois do processo depois do resfriamento, eu vou ter justamente uma árvore com várias das minhas peças, vários dos meus modelos que eu vou simplesmente destacar e fazer o processo de rebarbe, retirada dos canais de alimentação. E aí a gente viu que é muito parecido com outro processo, então as vantagens são bem semelhantes e é por isso que alguns dos autores acabam agrupando ambos os processos como um único grupo, que é o de fundição por precisão. Em relação a vantagens, eu tenho ótimas tolerâncias dimensionais, então na casa de mais ou menos 0,075 milímetros, então menos de 1/10 de milímetro. Então isso é uma ótima tolerância. Eu tenho geometrias extremamente complexas, porque eu posso fazer o meu objeto de cera na geometria que eu quiser. Eu posso fazer várias peças simultaneamente, eu não preciso fazer uma por vez. Isso me ajuda em produção com um número maior de peças, caso seja necessário. Eu tenho peças praticamente acabadas, justamente por causa dessas geometrias difíceis de conseguir por meio de outros métodos e por causa dessas tolerâncias excepcionais. E aqui a gente tem inclusive um exemplo. Então imagine se eu estivesse fazendo um processo de fundição por areia, imagine eu fazer essa peça aqui especificamente. Tem gente que fala assim, seria praticamente impossível. Não seria praticamente impossível, seria completamente impossível eu fazer usando os meus métodos naturais de areia, eu fazer uma peça desse tipo com geometrias bem diferentes e complexas. E é claro que eu vou ter desvantagens, e essas desvantagens, obviamente, é o custo envolvido com toda a parte dos processos diferentes, Então tem várias etapas. Eu tenho que fazer todos os meus modelos, não basta usar só várias e várias vezes. Mais uma vez nós estamos falando de procedimentos de fundição com modelos perecíveis, então eu perco todos esses modelos. Ela é relativamente demorada, então só na secagem eu tenho 8 horas de secagem. Isso acaba, inclusive, reverberando na parte do custo. E o tamanho das peças, já que é um procedimento bem complicado, que eu preciso banhar a árvore, eu preciso fazer a secagem, eu tenho uma limitação do tamanho, fazendo peças menores do que 5 kg. Mais do que isso, é inviável economicamente. E por último, a gente tem a fundição por poliestireno. Então esse processo de poliestireno expandido, ele pode ser chamado de vários nomes diferentes. E o que importa é você saber que processo sobre o que você está falando. Entender o processo é sim muito mais do que simplesmente a nomenclatura dele. Então ele também pode ser chamado de espuma perdida, pode ser chamado de modelo perdido, espuma evaporável, moldagem plena. Que inclusive essa última nomenclatura é a mais comum em vários livros da década de 70, 80, até mesmo no começo da década de 90. Outros livros mais recentes é que eles já trazem uma nomenclatura de poliestireno expandido. E o que é esse processo em si? Ele é um processo razoavelmente diferente dos outros. Na verdade, esse é um processo único em relação a esse ponto, em que eu tenho o meu modelo. Esse modelo ele é especificamente de espuma, por isso que ele é chamado de poliestireno expandido. Poliestireno no caso é uma espuma, que eu vou recobrir de um material refratário. A gente já viu aqui que tem vários recobrimentos de materiais refratários. O motivo para isso é justamente eu fazer o controle do processo de resfriamento do meu material fundido. E esse meu modelo que vai ser recoberto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um molde com ele. Vou colocar areia, que vai ser muito fácil de fazer areia, porque o modelo ele já está completamente pronto, Simplesmente basta eu estar compactado e depois eu posso fazer justamente o vazamento do meu metal fundido.
Esse material fundido, como está a uma altíssima temperatura, ao entrar em contato com a espuma evapora. Então a espuma sai e o metal acaba ficando no lugar onde essa espuma estava. Certo? Por isso que também é chamado de espuma perdida, modelo perdido. É justamente por isso, porque o meu modelo ele vai ser evaporado devido à entrada do meu material fundido. E eu tenho vantagens bem interessantes em relação a ele. A primeira delas é em relação aos machos. Se você lembra, machos são as ferramentas que eu utilizo justamente para fazer a marcação dos furos, reentrâncias ou então alguns aspectos geométricos que eu preciso marcar. No meu modelo, como nesse processo de poliestireno expandido, lembre-se lá, eu tenho 100% do tempo o meu modelo lá dentro. Eu não preciso tirar o meu modelo. Nos outros eu coloco o modelo e depois tiro. O de areia eu tiro e depois faço o fechamento das caixas, das metades do meu molde. Em relação ao de cera, eu vou derreter e vou tirar a cera. Em relação à casca, a casca eu vou unir. Mas em todos eles, o meu modelo está fora do meu processo do vazamento. Aqui no poliestireno expandido, o meu modelo está 100% do tempo ali. Então eu não preciso me preocupar com machos, porque se eu preciso de reentrâncias, furos, seja lá o que for, basta eu simplesmente fazer isso no meu modelo. E ele já vai automaticamente incorporar isso na minha peça final. Além disso, eu não preciso me preocupar com os ângulos de saída. Ângulos de saída são os ângulos que a gente tem que se preocupar devido à contração e ao vazamento do metal. E além disso, para projetos bem feitos, também a distribuição das tensões na minha peça acabada. Então, a minha peça final ela tem uma geometria diferente da minha peça que vai sair do processo de fundição justamente para incorporar essas três coisas. Então, o vazamento, a contração do metal, como também a distribuição das tensões e evitar falhas. E é muito fácil de eu preparar o molde de areia, porque basta eu encaixar o meu modelo lá dentro do molde da areia, que vai me dar simplesmente um suporte, mais do que tudo um suporte mecânico, e é claro, um suporte com aquelas características que nós vimos nas primeiras aulas, falando sobre inclusive a permeabilidade para que os gases possam sair. E justamente, falando nisso, essa é uma das desvantagens desse meu processo de fundição. Porque como o meu modelo ele vai ser evaporado, esse gás ele vai sair, mas ele pode acabar ficando retido no meu metal fundido, gerando um acabamento superficial de menor qualidade. Além disso, os meus modelos, desvantagem em relação aos meus modelos, porque pode ser consideravelmente complexo de fazer esse modelo. Porque, como eu disse, a gente não precisa se preocupar com os ângulos de entrada, os ângulos de saída, a gente não precisa se preocupar com os machos, mas é claro que os modelos eles acabam ficando mais complexos de você fazer. E em relação às considerações sobre o processo, a parte de alimentação e massa lodes, isso tudo eu já vou integrar diretamente no meu modelo, e o nível da minha produção vai ser extremamente importante, porque a viabilidade do meu modelo, a viabilidade do meu processo depende da viabilidade do meu modelo. Se o meu modelo for fácil de fazer, provavelmente esse processo vai ser viável economicamente, é claro, para suas aplicações de baixo tamanho, com limitações em relação à capacidade produtiva. Mas se o meu modelo ele for complexo, eu precisar de uma produção maior, eu posso automatizar, mas talvez não seja viável economicamente. Ou seja, o meu modelo no poliestireno expandido, ele desempenha um papel fundamental frente à viabilidade ou não de utilizar esse processo. Na aula de hoje nós vimos 3 processos que produzem peças com elevada qualidade e ótimas tolerâncias. Se ficaram dúvidas sobre qualquer um desses processos, pode deixar nos comentários que ficaremos muito felizes de ajudar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou dele, então lembre-se de curtir. Na próxima videoaula nós vamos ver outros processos que conseguem inclusive gerar peças com qualidade superior aos processos que nós vimos hoje. E para não perder o próximo vídeo, como também nenhum vídeo de áreas similares, lembre-se de se inscrever no canal, dessa forma você vai ficar por dentro de tudo. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!